No estudo de hoje, nós vamos falar sobre como o relacionamento familiar pode ser desafiador. Você sabia que até mesmo Jesus teve dificuldades com a sua família? Acompanhe mais um programa Escola Bíblica e vamos entender porque a nossa casa é o primeiro lugar para sermos uma bênção e crescermos como pessoas. Olá, tudo bem com você? Estamos juntos concluindo mais uma semana em nossa temporada de férias aqui no programa Escola Bíblica. A gente diz temporada de férias porque a meninada tira férias, né? Alguns conseguem tirar férias, mas a maioria, talvez como você, o mês de janeiro é o mês de janeiro e aquela pegada, aquele corre-corre, mas a gente diz de férias porque a criançada está parada aí, né? As aulas param. Estou abrindo aqui o nosso, que a gente está no estudo especial nessa temporada, não sei se você está acompanhando ou não, estamos estudando a Bíblia pelo WhatsApp. Isso mesmo, com a nossa escola bíblica digital. Você pode estudar com a nossa instrutora bíblica. E aqui conversando pelo WhatsApp, já lancei aqui, ó. Eclesiastes 3:11 diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. O que isso quer dizer? Aí eu tenho a opção A, temos um buraco do tamanho de Deus no coração que só Ele pode preencher. Nosso coração é muito grande, não temos a necessidade de Deus. Vamos colocar aqui, colocando a resposta, opção A. Parabéns, você acertou. E aí vai, tá bom? Então é assim, é essa interação que você pode fazer com a esperança. Olha aqui, ó. Dá uma olhadinha para cá. É só você anotar esse número aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho a luminosidade aqui. Perdão, deixa eu diminuir um pouco a luminosidade do celular, daí vai aparecer melhor na câmera. Perdão aí, o nosso... Aqui, ó. Agora sim, ó. É o 12982000062. Esse é o número do nosso WhatsApp da nossa Escola Bíblica Digital, a nossa esperança, nossa instrutora bíblica digital. Você anota esse número, meu diretor está lembrando aqui, e você só escreve espiritualidade. Só isso. Já vai abrir direto nesse estudo, que é como melhorar sua espiritualidade. Como você se encontrar com aquilo que você deve acreditar, que você acredita, e como isso fará a diferença na sua vida. 12982000062. Pastor, não estou conseguindo. Liga agora para a nossa equipe. Ela está pronta para atender você. Liga agora, 0 operadora 12 2127 3121. Meu diretor, até não perguntei, mas eu queria perguntar para o telespectador, aí você pode escrever, né, para o nosso WhatsApp do programa, é muito WhatsApp, né, mas anota esse aí agora, como é que você está achando, como é que está indo essa experiência de estudar pelo WhatsApp aqui no Escola Bíblica? O 12981091268. 12981091268, está aqui, ó. Diz aí como é que está sendo a experiência de estudar no Escola Bíblica pelo WhatsApp. Como é que está sendo? Tá bom? Escreve, só para a gente ter um feedbackzinho aí. E a gente vai interagindo, tá bom? Vamos orar? Vamos estudar hoje e concluir a semana a bênção dos relacionamentos e os desafios que Jesus encontrava no seu ambiente familiar. Você tem desafios nos relacionamentos dentro da sua casa aí? Não está fácil? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos orar. Pai do céu, obrigado porque estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Nos dê compreensão, entendimento, que
a palavra motive o nosso coração e espírito, nos dê iluminação para crescermos nos nossos relacionamentos. Eu quero orar por cada família agora. Talvez o contexto familiar esteja sendo desafiador, tem dificuldades no relacionamento, pode ser o cônjuge, podem ser os filhos, talvez num nível um pouco maior. Eu suplico, meu Deus, que o Senhor, através do Espírito, fale e nos ajude a harmonizarmos nosso ambiente familiar, que é o primeiro lugar onde nós devemos ser uma bênção. Cuida dos nossos telespectadores. Eu suplico em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Quero convidar você a abrir a Bíblia. A gente vai recordar o que a gente estudou ontem. Deixa eu fechar aqui. Vamos recordar o que a gente estudou no programa de ontem. A nossa temporada é Como Melhorar Minha Espiritualidade, nosso estudo com a nossa instrutora bíblica virtual. A lição é a lição número 3, são 4 lições, a bênção dos relacionamentos. Ontem nós estudamos que nós melhoramos nossa espiritualidade através dos relacionamentos, com os desafios, é isso mesmo. Todo relacionamento possui grandes desafios, a gente percebeu isso. Os princípios da vida dentro de uma visão bíblica estão fundamentados em relacionamentos. E a gente viu que é o relacionamento com Deus e o relacionamento com o próximo. Jesus nunca esteve tão ocupado ao ponto de não dar atenção àquele que o procurava. Jesus sempre esteve disposto a estreitar os laços de relacionamento, não importava quais foram esses laços. Aqueles que acreditavam, aqueles que o buscavam ou aqueles que estavam ali para contestar. Relacionar-se fazia parte do ministério de Jesus. E quando nós vamos para o texto bíblico, nós já percebemos isso, a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eles são relacionais, é relacional. Logo, nós fomos criados para termos relacionamentos, não somos seres isolados, né? Eu queria fazer uma pergunta, já que hoje nós vamos trabalhar um pouquinho essa questão do relacionamento familiar, né? Os desafios. Qual é o seu contexto familiar? Qual é o seu contexto? Como que... Só para a gente entender aqui, para você fazer reflexões. Você está dentro de um núcleo familiar de pai, mãe e filhos, é você e sua filha, é você e seu neto, é você, sua filha e seu neto, sua neta. Qual é o contexto familiar hoje, o núcleo que vive aí na sua casa? Qual é? Por que eu trouxe essa reflexão? Porque dependendo do contexto familiar, você vai perceber que os desafios eles podem ser diferentes. Por exemplo, é você e sua filha, então você vai depender da idade, o exercício para que você esteja próximo, por exemplo, se é pequena, porque você tem que trabalhar, e aí é escola. Se é você e seus netos, se é você, os netos e o filho, a filha, então é um outro contexto. Se você tem um contexto familiar, você, seu cônjuge, né, seu esposo, sua esposa e seus filhos, são outros desafios. Se é no caso de Jesus, né, Jesus vai ter um contexto de convívio ali próximo com seus meio-irmãos, filhos de José. Então, é um outro contexto familiar, são outros desafios, tem os aspectos culturais. O que a gente chega à conclusão aqui, não importa quais sejam, e isso é importante para a gente, tá? E ter este olhar não é ter um olhar negativo, mas quando nós olhamos para o nosso contexto familiar, nós percebemos que não existe um ambiente familiar perfeito. E você sabe, está aí. E é lógico que ele não é perfeito, por quê? Porque nós somos pessoas imperfeitas. Vou até ampliar um pouquinho, né? Uma igreja, por exemplo, uma comunidade eclesiástica, ela também não é um ambiente familiar perfeito, por quê? Porque ela é resultado de um ambiente feito de famílias imperfeitas.
Logo, o ambiente familiar, o ambiente eclesiástico de uma igreja não vai ser um ambiente perfeito. A gente não pode ir com essa expectativa, assim como nós não devemos ir com essa expectativa de perfeição, pensando que a nossa família ou a família que nós vamos constituir será uma família perfeita. Não. E a gente vai percebendo com o passar do tempo que nós temos um olhar um pouco mais aguçado para esse ambiente. E a gente vai percebendo que realmente ele não é perfeito. Os próprios filhos vão crescendo e vão tendo percepções das nossas limitações e das nossas falhas. Mas isso não significa que eu não posso tornar o meu ambiente familiar um ambiente de alegria, eu não posso tornar esse ambiente um ambiente harmonioso, que é o nosso propósito. Por quê? Porque quando eu, um ser imperfeito, vou para um ambiente que é um ambiente imperfeito, um ser imperfeito vai para um ambiente imperfeito, o que acontece com esse ambiente? Eu preciso crescer com ele, preciso ter noção de quem eu sou, de quais são as minhas limitações, para que esse ambiente seja um ambiente agradável e me faça crescer. Eu quero relembrar aqui um pouquinho de como Jesus vivia no seu ambiente familiar. Quero convidar você a abrir a Bíblia em Mateus, o capítulo 13. Mateus, o capítulo 13. A gente vai recordar, acho que são os 3 episódios, 13, versos 53 e 54. Só estou abrindo aqui para pegar aqui o contexto. O contexto, Jesus prega na sua cidade natal, Nazaré, na sua região natal, Nazaré, e ele é rejeitado pelos seus, né? Tendo Jesus proferido estas palavras, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, o ambiente, o local onde os cristãos, os judeus, se reuniam, né? A sinagoga. De tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Olha a sequência. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua irmã Maria, sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Perceba que Jesus tem aqui, o texto faz uma descrição do seu ambiente. Seu pai, sua mãe, seus irmãos e suas irmãs que viviam ali. E se você ler o contexto aqui do texto, eu vou até resgatar um pouquinho com você, a partir do verso 54, não, o 57 melhor. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. O texto eu quero enfatizar no texto o contexto familiar de Jesus. Seu pai, sua mãe e seus meio-irmãos. Citado alguns deles, e essa citação ela é importante, só para a gente identificar. Nós temos aqui Tiago, José, Simão e Judas. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né, a gente conclui que esse Tiago e esse Judas são os autores de 2 livros bíblicos, de 2 cartas que a gente tem no Novo Testamento, Tiago e Judas. Não é o mesmo Judas, o discípulo, é óbvio. Não é o mesmo Tiago, o discípulo, é óbvio. Mas são pessoas que se tornaram seguidores. A gente vai ver na sequência aqui que a gente tem um ambiente familiar diverso. A gente tem um ambiente familiar de meio-irmãos, uma família grande. Suas irmãs vivem entre nós, seus irmãos estão aqui. E mesmo naquele lugar que era a sua terra, ele sofreu dificuldades na própria pregação. E a gente vai ver que os seus irmãos
estão dentro desse contexto de entender qual era a sua missão. Vamos na sequência. Lembra bem, a Bíblia é o livro que mostra as pessoas como elas são. A Bíblia é o livro que mostra a vida como ela é e os desafios que nós temos. E quando nós nos identificamos com o texto bíblico, nós nos identificamos com o autor bíblico, com o personagem bíblico melhor. E nesse caso, Jesus, que teve dificuldades no seu contexto. E escandalizavam-se nele. Eu li o texto, mas está aqui. E lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade daqueles da sua terra que ele estava pregando. Estaria a sua família dentro desse contexto também? Vamos ver na sequência. Marcos capítulo 3, verso 20. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Estou abrindo aqui só porque eu fiz a citação, só para relembrar aqui o contexto. O contexto aqui são líderes religiosos, estudiosos da religião, que vão contestar a pregação de Jesus. Esse é o contexto. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluía de novo, de tal modo que nem podiam comer. Esse contexto sempre se repete no ministério de Jesus. As multidões o acompanhavam, eu falei isso no último programa ontem, e a gente vê que Jesus sempre dava atenção para elas, né? De tal forma que nem podiam comer, de tanto, né? Por isso que Jesus faz aquele convite lá, vinde, repousai um pouco, de tanto excesso de atividades que eles tinham. Mas olha aqui, ele foi para casa, a multidão foi atrás dele, verso 21. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, o que diziam? Está fora de si. Olha, dá para ter uma ideia? Lembra bem, quando a gente lê o texto bíblico detalhadamente, assim, a gente mergulha no texto, a gente vê que o texto se identifica com a gente. Os parentes estavam criando situações desagradáveis. Você já passou em algum momento por alguma situação em que a parentada deu aquela fervida assim no ambiente? Já aconteceu? Final de ano, né? Natal, quando se reúne, o aniversário, casamento. Você já foi fazer lista de casamento e aí você disse, vou chamar esse aqui? Não, esse aqui não dá. E aí vem o pai ou a mãe, não, esse aqui tem que ir. E aí você entra e... Já aconteceu isso com você? É assim. Olha só, a gente tem aqui os parentes de Jesus criando problema para o seu ministério. Por quê? Porque não estava claro qual era o seu ministério, o que ele deveria fazer. Vamos lá, vamos recordar, só para você ter uma ideia do ambiente cultural. Lembra? Aqueles judeus que viviam naquela época esperavam um Messias militar que os libertasse da opressão romana. Eles esperavam. E os seus parentes que estavam inseridos nessa cultura tinham essa mesma visão. E isso era tão forte, essa questão cultural, essa visão, que eles se escandalizavam, dizendo que ele está fora de si, o que ele está pregando não está correto. Se você passa por dificuldades no seu ambiente familiar, no seu contexto familiar, lembra, Jesus passou por essas dificuldades, mas não deixou de cumprir a sua missão. A gente vai falar semana que vem, quando acontecia um empecilho com Jesus, no problema dos relacionamentos, como ele reagia. Qual era a forma como ele tratava essa situação? Então, se você tem dificuldades, o Senhor te dará condições e habilidade para que haja mudança.
Vamos para outro episódio e a gente conclui com esse. São João capítulo 7, esse contexto aqui é da festa dos tabernáculos, que era uma das festas dentro da cultura judaica, aqui, né? Estou olhando para a câmera errada. Dentro da cultura judaica, essa festa relembrava os 40 anos que o povo judeu havia vivido no deserto, em cabanas, o tabernáculo era cabana, indo em direção à terra prometida. Tinha uma lição espiritual, eles almejavam a terra prometida definitivamente. E vamos ler aqui alguns versos. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa do tabernáculo, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixe esse lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Aparentemente estão dando uma boa sugestão, né? Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Olha só, nem mesmo os seus irmãos acreditavam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho ao seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Dá para entender o contexto e a resposta de Jesus? Dá para entender o contexto? Eles estão dando orientações, estão dando sugestões, mas eles não acreditavam nele. E qual é a reação de Jesus nesse momento? Não, subam à festa, mas o meu tempo ainda não chegou. A resposta de Jesus é um propósito de explicar qual era a sua missão. Deixa eu dizer para você, diante de um embate, de um contexto familiar desagradável, fale o que você tem que falar. Se posicione. Agora lembre, não espere um ambiente perfeito, não espere um ambiente cordial sempre, não. Agora, fale ternamente. Eu sempre gosto de dizer que nós podemos dizer o que dizemos com ternura. Nós podemos colocar com equilíbrio, podemos. A gente vai enfatizar isso mais na próxima semana. Estou falando para você que talvez esteja vivendo um desafio na sua casa, no seu ambiente familiar. Estou falando para você hoje que talvez esteja aí com embate, dizendo assim: pastor, eu não aguento mais isso. E talvez você que seja o único que acredita no que acredita na sua casa. Não sei qual é, mas você é o único que acredita nisso. Esses dias eu vi uma história bem interessante de uma pessoa que começou a mudar seus hábitos de vida a partir do momento que ela conheceu ao Senhor Jesus, que ela conheceu a Bíblia. E lógico, isso causou na família uma animosidade. E ela chegava da igreja e muitas vezes a família estava ali num momento de festa. E aí diziam para ela: e aí, não vai participar com a gente? Não era o não participar, eu acho que você não deve se isolar, mas é não participar daquilo que eles ofereciam. Eles estavam ali bebendo, né, o que não fazia mais parte da vida dela. E eu até vejo que às vezes a pessoa, alguns fazem para instigar e outros não. Então a gente precisa ter a sensibilidade, se aproximar, estar junto, dizer: não, agora eu tenho uma outra visão. Não precisamos ser inconvenientes
criar um embate, entende? Jesus tinha tanta habilidade em relação a isso. Eu citei no início que Tiago e Judas, irmãos, meio-irmãos de Jesus, se tornaram autores bíblicos, se tornaram seguidores e propagadores da mensagem. Lembra? Aqueles que não acreditavam, agora acreditam. Quando a gente mostra o carinho, a gente é em vida o exemplo de uma transformação que vem do céu. Porque, vou dizer aqui com todo carinho, né? Eu posso ser um cristão e não ser chato, sabe? Posso ser agradável. E o cristão tem que ser agradável. Se existe alguém que tem que ser agradável, é o cristão. E ser agradável não é fazer tudo o que as pessoas propõem. É mudar o hábito, mas não perturbar ninguém. Ah, pastor, mas às vezes eu perturbo só pelo jeito que eu sou. Então ore, demonstre carinho. Jesus criava inconvenientes por ser quem ele era? Criava. Achava que ele estava fora de si, mas ele continuava sendo e cumprindo a sua missão. E envolveu a sua família. Tiago e Judas se tornaram uma bênção. Tiago e Judas compreenderam a missão de Jesus. Sua família compreenderá a partir do momento que você viver e influenciar positivamente. E eu quero terminar com uma pergunta para você. Você deseja pedir ao Senhor hoje para ser uma bênção na sua família? Você deseja? Você quer isso? Você quer dizer hoje assim, Senhor, eu tenho dificuldades no meu ambiente familiar, mas me ajuda através do poder do Espírito Santo para eu ser uma bênção, para eu conseguir contagiar a minha família. Quando vierem os embates e as dificuldades, que eu tenha sensibilidade para reagir, para tratar. Eu quero orar nesse momento por isso, para que o Senhor nos ajude a sermos uma bênção em nossa casa. Porque é ali, na nossa casa, que tudo começa. Se tem um lugar que eu preciso abençoar, é o meu lar. São as pessoas com quem eu tenho contato. Nem todos que vão desejar, mas eu devo me propor a isso. Pai do céu, Jesus teve os seus desafios para relacionar-se com a sua família, mas ele esteve ali, firme, com carinho, apresentando o que devia. E isso transformou a vida dos seus irmãos. Nos ajude a gente ter sensibilidade, que a gente proponha bons relacionamentos, começando na nossa casa. Eu te peço isso, em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Foi muito bom estarmos juntos nesse momento. Quero desejar para você um final de semana abençoado com a sua família, tá bom? Seguindo o exemplo de Jesus. Um abraço, até segunda-feira. Tchau.